Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos do grupo Caminhando com Jesus, meu nome é Rafael e vou partilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês hoje. É uma alegria imensa poder falar dessa alegria de viver o amor de Deus e de viver a sua unidade. Porque o Senhor nos chama a viver a unidade, a ser um com Ele, a ser um com os irmãos. De tal maneira que ele pediu isso ao Pai. É uma oração que ele faz, é uma oração que a igreja faz sempre, todos os dias, pedindo a unidade. Então, o Senhor pediu ao Pai que nós fôssemos um como ele é um com o Pai. E ele deixou os seus apóstolos, os seus discípulos, deixou na sua igreja, e depois da sua morte e ressurreição, enviou o seu Espírito Santo para nos fazer um, para que a gente não se perca do caminho. Então ali, depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, nós já começamos a ler ali em Atos 2, que a comunidade cristã, ela perseverava unida na doutrina dos apóstolos e na fração do pão. O que é isso? Na Eucaristia. Ora, não se pode falar em unidade se não falar da Eucaristia. E não há Eucaristia sem igreja, sem padres. Então o Senhor, ele deixou isso, e a gente pode ver que a Igreja Católica hoje, um exemplo muito simples, ela é constituída por 24 igrejas que têm o seu próprio rito. E todas são unidas a quem? Ao Papa, à doutrina de Cristo. Há uma doutrina só. Todas. Então tem suas diversidades em cultuar a Deus no seu culto, na sua liturgia. Nós aqui no Brasil conhecemos o rito latino. Mas tantos outros ritos da Igreja do Oriente que tem e que são reconhecidos pela Igreja. Então a gente pode ver, nesse exemplo da Igreja, que apesar das diversidades, nós somos um com Deus. Nós somos um com o Papa. Nós somos unidos e temos essa alegria na fração do pão. E eu acho tão lindo quando eu vi certa vez um cardeal dizendo, não me recordo o nome, mas ele disse que quando eles estavam fazendo os escritos do Vaticano II, e ele dizia assim, aquilo que estavam os protestantes, outras denominações, ele dizia assim, aquilo que nos devia nos unir de tal maneira, que é o pão eucarístico, é ali que, infelizmente, nós vemos a separação de algumas outras denominações. E nós, católicos, entendemos de tal maneira que a Eucaristia, essa fonte de vida, é aquilo que nos santifica, que nos leva para Cristo, que os sacramentos é aquilo que são sinais visíveis da ação de Deus em nós. É a maneira que o próprio Jesus achou de nos tocar, de se mostrar presente em nossa vida. E é aquilo que nos faz ser um com Ele. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, então a igreja é o próprio Cristo que está agindo aqui no mundo, visivelmente no mundo, e em nossa realidade. Então, em Atos 4, como eu disse, ali você já via que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Hoje nós temos os bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Nós temos o padre, você faz parte de uma paróquia, de uma diocese. Então o seu padre responde ao bispo, e o seu bispo ao papa. Então essa é a realidade. E trazendo para a nossa realidade, você participa aí, com certeza, de um movimento, de uma pastoral, e você, com certeza, você está inserido na igreja pelo batismo, pelo sacramento, pela comunhão, pela Eucaristia, né? E você tem acesso a isso pelo amor de Deus. Porque o Senhor nos amou tanto, que além de dar o seu Filho único, Ele nos deu uma igreja, Ele nos deu essa realidade. E além de tudo isso, Ele se fez pão, e Ele desmancha de amor por nós, para que nós possamos viver esse amor. Então pegue a sua palavra em Filipenses 2, versículo 1. Filipenses 2, 1, diz assim, 1 ao 4. Se me é possível, pois alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito,
alguma ternura e compaixão. Olha o que São Paulo está falando, se me é possível. Se eu posso ter alguma coisa. Ele falou, completai a minha alegria. Tudo isso são alegrias para ele. Mas completai a minha alegria permanecendo unidas. Olha, complete a minha alegria sendo um, permanecendo unidos. Tende um mesmo amor. Que amor é esse? Um mesmo amor. Porque se cada um ama uma coisa, se cada um ama coisas diferentes e começa a tomar partido dessas coisas, não porque eu vou defender essa bandeira, eu vou defender essa outra aqui, porque o meu tá certo e é impossível viver unidos. Tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Ora, de que maneira é possível você ter os mesmos pensamentos? Uma oração que eu sempre faço e que você pode fazer. Senhor, colocai nos meus olhos, gravai nos meus olhos a eternidade, para que eu possa olhar para a eternidade, para o céu. Esse pensamento de estar contigo direto, esse pensamento de estar com o Senhor, de estar unido a Ele. Tende o mesmo amor, uma só alma, e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido. Olha, é uma exortação. Não tomai partido. Não é de Deus isso, são obras da carne, tomar partido. E se você toma partido de alguma coisa e começa a militar por isso, muito cuidado. Muito cuidado mesmo, porque talvez você não esteja vivendo a caridade cristã. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Ai, que difícil. Olha que exercício que ele fala. Considerai os outros superiores a vós mesmos. Você talvez tenha visto na televisão o vídeo agora daquele desembargador que se achou melhor do que aqueles guardas municipais. Quem é você, daquele rapaz do condomínio agora que ofendeu um office boy, se achando melhor, daquela mulher que disse, cidadã não, eu sou uma pessoa melhor do que você, eu sou engenheira. Olha só, que a humildade vos ensina a não ser assim. Cada qual tem em vista não os próprios interesses, e sim o dos outros. Amados irmãos, o Senhor derrama um amor sobre nós. E esse amor é um amor que comunica, que nos faz ser como Ele. Como aquele Cristo que lavou os pés dos discípulos, como aquele Cristo que disse que veio para servir. E por que eu gosto de falar como aquele Cristo? Porque nós somos ungidos, e Cristo quer dizer isso, ungido, pelo crisma. Nós somos ungidos, o Senhor nos consagrou pelos sacramentos. Toda vez que a gente comunga, a gente tem esse dever de ser outro Cristo, de ser cristificado. E olhando para o servo de Deus, Francisco, olhando para os santos, olhando para a sua igreja, nós vemos que a igreja tem essa função de servir. E que o amor derramado nela é um amor que comunica e alegre. É um amor que serve. É um amor que se considera realmente necessitado do auxílio de Deus, do Pai e dos outros. Quando eu recebo o Espírito Santo, ele começa a abrir meus olhos para a realidade de que eu não sou autossuficiente, que eu preciso daquele que planta as verduras, as frutas, eu preciso daquele que semeia, eu preciso daquele que produz, que cultiva, daquele que cria o gado, aquele que cria, sabe, o frango, o porco, que tem uma granja para eu comer o ovo, aquele que transporta. Eu sempre dependo dos outros para tudo, daquele que tem o seu comércio, daquele que vende roupa, daquele que costura, daquele que me fornece energia, daquele que constrói. Eu dependo dos outros. E assim, para ir para o céu, eu sei que é salvação individual, mas os outros me ajudam a ir para o céu. E nessa alegria, quando eu recebo Jesus, eu não fico numa espiritualidade intimista. Não, é uma alegria que me faz comunicar, que me faz ir, que me faz evangelizar, que me faz missionário, que me faz ser um cristão em saída.
Então o Senhor nos convida a viver essa unidade e esse amor que Ele pediu através da ação do Espírito Santo, para que nós sejamos alegres, para que nós possamos viver essa alegria, esse amor em plenitude e ir para o céu. Porque Ele diz que enviaria o Espírito Santo e nós seríamos o seu povo, Ele seria o nosso Deus. Ele nos daria um só Espírito, uma só alma, um só pensamento unido a Ele. Então, meus irmãos, peçamos agora o Espírito Santo. Venha, Espírito Santo de Deus, dai-nos a graça e a consciência de que nós precisamos ser um, de viver essa unidade. Um só pensamento, um só coração, olhando para o irmão, para as necessidades dos irmãos. Muito mais nesse tempo agora de pandemia. Aqueles que estão do nosso lado, necessitados, precisando de uma palavra, precisando de recursos financeiros, materiais. Que nossos olhos não se fechem para isso. Que possamos ser um, que a gente não pense simplesmente em mim, em nós mesmos, nos fechando no egoísmo, mas que a gente possa ir e servir. Dá-nos a graça, Pai Todo-Poderoso, de servir ao próximo com humildade e caridade verdadeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.